No vídeo de hoje eu quero falar sobre situações que a gente vive na vida em que parece que todas as portas se fecharam, parece que Deus esgota todas as nossas opções, a gente fica sem ver saída. E quero falar sobre como a gente pode fazer para confiar em Deus. Eu quero contar uma história pessoal. Alguns anos atrás eu estava trabalhando numa empresa grande, ganhando um salário que eu achava justo, numa profissão que eu até tinha escolhido, mas mesmo com tudo isso, mesmo nessa situação, toda vez que eu chegava para trabalhar no escritório, eu sentia uma angústia, um esgotamento enorme. Eu tinha preguiça até de sair de casa, para falar bem a verdade. Eu acordava, já acordava passando mal de ansiedade de ter que ir para aquele lugar. E não era só porque o lugar era tóxico, porque tinha isso também, mas além disso, também já estava assim, com o copo, com a gota transbordando no copo, assim, já estava de saco cheio daquela rotina desgastante ali do mundo corporativo e de tudo que envolve isso. E para completar, eu também já não estava mais sem, nem sentindo brilho nos meus olhos. Eu acho que somou tudo. Eu olhava para o meu trabalho e eu não sentia aquele desejo, aquele prazer de estar fazendo o que eu estava fazendo. Os meses foram se passando nessa situação e eu estava orando a Deus sobre o propósito de sair lá de onde eu estava trabalhando e começar a trabalhar por conta, porque eu também estava de saco cheio do mundo corporativo. Então, de repente, ir para um outro lugar, será que ia resolver? Enfim, mas como era uma mudança muito grande e, óbvio, eu estava com muito medo, eu precisava de confirmação. Aí, num belo domingo, a confirmação veio na palavra de uma forma assim, tão tremenda, tão clara, mas tão clara que não tinha como restar dúvidas. Mas como Deus me conhece, ele sabe que eu sou bem desconfiada. Ele fez o serviço completo, nem te conto. Quando eu cheguei em casa, eu fui para o culto sem celular. Quando eu cheguei em casa, tinha uma ligação perdida. E era uma pessoa da consultoria que eu trabalhava, para essa empresa que eu prestava serviço. Eu retornei e adivinha o que, que era a ligação num domingo à noite? Ela me demitindo. Deu uma desculpa qualquer lá, falou que não ia precisar do projeto, blá blá blá, aquele blá 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 de demissão, e que eu não precisava ir trabalhar no outro dia, na segunda-feira. Daí eu tive a dupla confirmação no mesmo dia, tive a paz no meu coração e entendi que essas duas coisas eram respostas que eu precisava de Deus. Eu era PJ nessa empresa, não tive rescisão, seguro-desemprego, nada disso. Mas justamente por isso, porque eu era PJ, eu tinha uma reservinha de emergência. E aí eu falei, agora é arregaçar as mangas e começar a trabalhar para montar a minha empresa, porque essa foi a confirmação da minha oração. E eu estava bem perdida sobre o que fazer, como fazer, por onde começar. E só quem já teve uma situação de abrir um próprio negócio vai conseguir compreender mais ou menos o que, que é isso, porque não tem ninguém para te dizer o que fazer. Você tem até alguns cursos, mentorias e tudo, mas não é como no trabalho, que você tem um chefe. Sempre, a gente sempre, no trabalho, a gente sempre tem um chefe, um diretor, um gerente, um coordenador que fala, ó, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Quando você vai trabalhar por conta, é você. E aí, no meio de toda essa confusão, os meses foram passando, a reserva de dinheiro que eu tinha guardado foi começando a secar, e eu comecei a ficar preocupada, óbvio, mas eu estava orando, falando para Deus o tempo todo: Senhor, eu acho que eu estou no caminho certo por causa das confirmações que eu tive, né? Me ajuda, Deus, em nome de Jesus. Segui orando, segui confiando que Deus não ia me desamparar por causa disso, mas eu também estava com medo. Eu não vou negar que eu estava com medo. Até que um belo dia eu estava lá na sala de casa, era um dia de semana à tarde, eu estava tomando café, eu me lembro desse dia como se fosse hoje. O telefone toca. Alô, Vânia? Sim, sou eu. Quem é? Aqui é a fulana da consultoria XYZ lá. Tô ligando para você a respeito de uma vaga. Você tá podendo falar? Aí eu falei que podia falar, ela me contou da vaga, o projeto era muito legal, a empresa também, o salário era excelente, era o maior salário que eu já ia ter receber na vida, assim. E à medida que ela foi falando, eu fui pensando, meu Deus, cada vez que ela, cada coisa que ela falava sobre o projeto e tudo mais, eu ia só assim, mentalmente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente marcou a entrevista, mas antes de desligar a ligação, eu perguntei assim para ela: escuta, já tem um tempinho que eu não mando o currículo, porque eu tô envolvida em alguns projetos pessoais aqui, eu fiquei curiosa. Onde é que você achou meu currículo?
E aí, para minha surpresa total, ela respondeu que foi no banco de dados da empresa. Sabe aqueles cadastros que a gente faz no site da empresa? Pensei, meu Deus do céu, não é que esse negócio funciona mesmo? Bom, pelo menos lá em 2014, 15, sei lá, foi por aí isso aí, funcionava. Eu agradeci, a gente desligou o telefone e eu fui imediatamente orar. Aquela coisa, né? Aquele meme, Deus, sou eu de novo. Eu orei assim, falei, pai, se for isso que o senhor quer para mim agora, que eu passe na entrevista. Caso contrário, me afasta dessa distração e me ajuda a continuar trabalhando para montar meu negócio, porque eu não estava fazendo uma coisa por só coisas da minha cabeça. Eu tive confirmação de Deus, mas as coisas não estavam indo bem, então eu tive que orar novamente. Falei, se for para ser, beleza, ok na entrevista. Se não for, me reprova. Aí as semanas se passaram e depois de fazer 2 etapas da entrevista, uma com RH, outra com o diretor, eu fui aprovada. E eu confesso que eu fiquei feliz, porque a reserva de emergência que eu tinha juntado, ela estava quase acabando, e isso ia me dar um alívio muito bom. Eu fiquei quase 1 ano trabalhando lá nessa empresa, só que nesse meio tempo fiquei juntando o máximo de dinheiro, porque quando a gente não está trabalhando e está economizando, a gente muda o estilo de vida, né? A gente começa a economizar em um monte de coisas. Então, assim, eu falei, eu não estava ganhando nada, agora eu estou ganhando, então eu vou guardar tudo, vou usar só o essencial, só o básico. E estava trabalhando, juntando dinheiro, das 8 às 5 trabalhava lá na empresa, mas a cabeça estava no meu projeto. Eu realmente já não tinha mais aquele brilho nos olhos, eu realmente estava cansada do mundo corporativo. Então, nas minhas horas vagas, sábado, domingo, noite, madrugada, eu segui trabalhando no meu projeto, porque eu pensei, isso aqui uma. E aí, quando eu consegui fazer novamente uma reserva de emergência para juntar mais ou menos uns 6 meses de salário, eu pedi demissão e me joguei de cabeça no meu negócio para começar a captar ali os primeiros clientes e fazer a coisa rodar para não ter mais que voltar. Dessa vez eu estava mais tranquila, porque com dinheiro na conta a gente fica com a cabeça melhor para trabalhar, então eu consegui ter várias respostas, cursos, livros de coisas que eu precisava aprender para fazer, enfim. E a coisa estava rodando, sabe? Quando a coisa estava começando a engrenar, eu recebo outra ligação. Mas dessa vez foi a pior ligação, porque nessa ligação eu descobri que a minha mãe estava com câncer e já era um câncer num estado muito avançado e ela teria pouco tempo de vida. O meu chão desabou, eu fiquei completamente perdida, era uma mistura de tristeza, um aperto no coração, medo, raiva, desespero, impotência, foi. E aí, é claro, eu não tinha mais cabeça para nada, para trabalhar em nada, eu não tinha força para trabalhar em nada. Eu até tentava, que veio de novo aquela pressão de não saber quanto tempo o dinheiro ia durar e que eu tinha saído da empresa, mas ao mesmo tempo isso tinha sido muito bom, porque aí eu pude ficar perto da minha mãe. Imagina, no mundo corporativo, como é que você faz para. Eu vou precisar pegar uns dias de ausência para cuidar da minha mãe que está morrendo. Não, você sabe, a maioria das pessoas sabem como é que funciona, não funciona. Então eu também entendi que aquela saída do mundo corporativo foi de novo, mas nada disso valia, nada disso era importante, porque o meu maior desespero era a minha mãe. A minha mãe. Eu só conseguia pensar em quanto tempo eu teria com ela e tudo que ela estava sofrendo, ela sofreu demais, ela sofreu demais. E para falar a verdade, eu fiquei o tempo todo meio que em negação, assim, sabe? Eu não conseguia aceitar que ela estava passando por aquilo e eu orei fervorosamente por um milagre. Eu falei, Senhor, tu és o Deus da cura, eu não aceito. Eu sei que hoje é errado, né, falar isso, mas eu repreendia e eu queria a cura da minha mãe, eu queria a cura da minha mãe. Eu não queria acreditar nas coisas que os médicos falavam, mas infelizmente, 2 meses depois do diagnóstico, com apenas 54 anos, ela era muito nova, e a falta que eu sinto dela é tão grande, tão grande, tão grande, que só quem já viveu uma dor parecida com essa vai conseguir me entender.
E aí o tempo foi passando, e por mais difícil que fosse, por mais desesperador que fosse, eu precisava tirar força da onde eu não tinha para seguir em frente. Aos poucos eu fui pegando meus caquinhos no chão, fui voltando a trabalhar meio que por osmose, assim, meio que fazendo o mínimo possível, 1% por dia. E fui devagarzinho, e alguns meses depois, os primeiros clientes, graças a Deus, chegaram. E até hoje eu tenho dificuldade, muita dificuldade de entender. Teria que abrir minhas planilhas e tentar fazer uma engenharia reversa do que foi, mas no final das contas eu sei que foi milagre, porque é impossível entender uma pessoa que tinha 6 meses de reserva de emergência conseguiu sobreviver um ano com esse dinheiro, que até conseguir fazer as primeiras vendas e começar a entrar dinheiro levou um ano. Só que eu só tinha 6 meses de emergência guardado. E eu morava sozinha, pagava financiamento do apartamento. Minha mãe tinha muita questão de problemas financeiros, a gente teve que despender dinheiro ali nas questões práticas da. E como Deus operou esse milagre, eu não sei, mas para a honra e glória do Senhor, ele operou. E esse ano a minha empresa comemora 10 anos de existência. Desde o dia que eu rascunhei os. E amadas, para finalizar, eu acho que assim, confiar em Deus quando a gente tem alternativas e respostas não é a mesma coisa que confiar em Deus quando a gente não tem nenhuma coisa e nem outra. Esse devocional de hoje, ali da passagem de Pedro saindo do barco, foi exatamente a confirmação que eu tive naquele culto. Mas ter certeza de que Deus, era Deus que estava falando, de que era Deus que estava me direcionando, é um exercício contínuo de entrega, de adoração, de busca. E ao mesmo tempo que eu sei que é assustador, sair do barco, né? Sair de uma zona de conforto, sair, tomar decisões. Ao mesmo tempo que tudo isso é assustador, presenciar o cuidado, o amor e o milagre de Deus acontecendo bem diante dos nossos olhos é uma das coisas mais extraordinárias. E é exatamente no momento que a gente não tem mais opções, que a gente solta o controle, esse é exatamente o cenário ideal para Deus mostrar que o impossível para o homem é terrível. E talvez seja exatamente isso que ele. Espero que o relato do meu testemunho possa edificar a tua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está sem opções e precisando começar a confiar em Deus. Eu vejo você no próximo vídeo. Não se esquece, Jesus te ama.